Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Jafort Mil e vamos continuando a falar de Brasileirão, né? Como eu já falei, tô regravando, né, os campeonatos. Só não vou regravar em 87 e 2024, né? Acho que é isso que eu falei, é. Talvez ainda vou repensar alguns ali, outros, né? Mas sem que os times tenham sido, né, campeão em sequência, né? Bi ou tricampeão em seguida. Mas a tendência é não regravar esses anos que eu citei. Sem mais delongas, vamos seguir, né? O Brasileiro de 83, novamente o mesmo formato dos anos anteriores, né? 40 times, eram divididos em 8 grupos de 5 e os 3 melhores avançam. Os times que ficarem em quarto em cada grupo fazem um mata-mata ali de repescagem, né? E os ganhadores da repescagem também jogam a segunda fase. E se juntam aos 4 que vêm da Taça de Prata. E aí na segunda fase, 8 grupos de 4, os 2 melhores avançam para a terceira fase, onde aí sobram 16 times. E aí outra fase de grupos, né? Agora 4 grupos de 4, novamente, 2 melhores avanços e aí em diante mata-mata. Quartas de final, semifinal e final. Jogos ida e volta. Bom, é simples, né? 3 fases de grupos ali, depois é mata-mata. E o campeão de 83 foi o Flamengo, né? Que ganhou um bicampeonato seguido, né? E foi o terceiro título deles, né? Em 4 anos, né? O Flamengo tinha quase a mesma base, né? Que ganhou nos anos anteriores. E começava a apostar mais em alguns jogadores mais novos ali, né? Começava, né, a fazer umas modificações no elenco, mas ainda assim com um time ainda forte e tal, usando ali alguns nomes pontuais, enfim, né? E o Flamengo, né, avançou sem problemas na primeira fase, né? Começando a campanha, né, o Flamengo jogou a primeira fase ali e tal, avançou sem sustos, só ficou atrás do Santos na primeira fase. Na segunda fase o Flamengo oscilou um pouco, né? Num grupo que tinha Palmeiras, Tiradentes e mais um time ali que eu não vou lembrar quem é. Acho que era o Goiás. Não, acho que era o Goiás, se não me engano. Não vou lembrar. Enfim, eu não vou lembrar quem que era o outro time. Mas mesmo oscilando, o Flamengo avançou. E aí na terceira fase o Flamengo enfrentou Corinthians, Goiás, oxe. Então foi outro time lá da segunda fase que eu não vou lembrar, gente, tá? Me lembra aí que eu não vou lembrar. Na terceira fase o Flamengo encarou Corinthians, Goiás e Guarani, né? E aí foi nessa fase que o Flamengo se transformou, né? Porque o Flamengo não estava empolgando, né? A torcida estava pegando no pé do time, né? O Carpegiani não estava mais conseguindo falar a mesma língua dos jogadores, né? E aí o Carpegiani foi embora, né? Demitiram ele e apostaram no Carlos Alberto Torres, né? O capitão do Tri, né? O Carlos Alberto que tinha iniciado a carreira de técnico na época. Ele tinha recém parado de jogar, pra vocês terem uma ideia, entendeu? Ele tinha parado de jogar recentemente. E com isso, né, o Flamengo voltou a jogar mais bola, né? Tanto que o Carlos Alberto chega e fala, vamos, esse time aqui sabe jogar futebol, o que vocês têm que fazer é jogar futebol. E o time passou a jogar mais mesmo, né? E a estreia dele foi contra o Corinthians de Sócrates, no Maracanã, né? E o Flamengo destroçou o Corinthians, enfiou 5-1, né? Era para ter sido 7, né? Porque o Flamengo teve 2 gols ali anulados ali de forma inexplicável, enfim, né? E enfim, aí o Flamengo embalou, né, nesse grupo e avançou como líder da chave. E aí nas quartas de final o Flamengo encarou o rival Vasco, né? O mesmo Vasco que tirou o título carioca do Flamengo, né, no ano anterior. E o Flamengo se vingou, né? Se vingou do rival, vencendo 2-1, né? E empatando 1-1. Na semifinal o Flamengo encarou o Atlético Paranaense, né? O surpreendente Atlético, né? O Furacão que tinha um time ali competitivo, né? E tinha a dupla Assis Washington, né? O casal 20, né? E no Maracanã o Flamengo faz um ótimo placar, né? Fazendo 3-0. E aí dias depois na volta, em Curitiba, o Atlético joga mais, né? O Flamengo perde de 2-0, mas, né, graças ao saldo de gols o Flamengo avançou para a final. E aí na final o Flamengo encarou o Santos, né? O forte time do Santos, de Pita, Serginho Chulapa, João Paulo, né? Marola no gol, né? Gilberto Sorriso na lateral esquerda, enfim, era um baita time do Santos, né? E vale lembrar que eles já haviam se enfrentado lá na primeira fase, enfim. Na primeira partida no Morumbi, né? O Flamengo foi irreconhecível, né? Não viu a cor da bola, né? Não viu a cor da bola e perdeu de 2-1 do Santos, né? O Flamengo chegou a estar perdendo de 2-0, né? Só que aí perto do fim do jogo o Baltazar diminuiu. E aí o Flamengo voltou vivo pro Rio, né? Porque bastava o Flamengo ganhar por 2 gols para ser campeão, né?
Se vencesse por um gol, haveria uma prorrogação e, se necessário, pênaltis. E aí, durante a semana que antecedia aquele jogo decisivo, né, falava que o Zico estava de malas prontas, né, para ir jogar no futebol da Itália, né, na Udinese, enfim. E realmente ocorreu, né. O Zico sairia depois do Campeonato Brasileiro, né, só que ele não contou, né, pro time e tal, mas já havia boatos que ele ia sair mesmo e tal. E foi talvez o último jogo, né, até aquele momento do Galinho com a camisa do Flamengo, né. E no jogo decisivo, né, no Maracanã, com recorde de público, né, com 155 mil pessoas, né, um recorde que jamais será batido, né, nos dias atuais. O Flamengo engoliu o Santos, né. Assim, o Flamengo começou com tudo, né, e abriu o placar logo no primeiro lance do jogo com o Zico, né, e minutos depois ampliou, né, aos 29 ali com o Leandro, né, onde o Zico cobra uma falta pela direita ali e achou a cabeça do Leandro, né. E aí depois o Santos equilibrou as ações e teve chances, né, ali com Camargo, João Paulo, né, com o Serginho Dourado, né, mas não conseguiu diminuir o placar, né. E aí, quando o jogo estava prestes a acabar, o Flamengo foi no contra-ataque e fechou o placar de 3-0, né, onde o Robertinho cruzou na direita e o Adílio escorou de cabeça e fez 3-0, matando assim o jogo, né, enfim. E assim o Flamengo, né, era tricampeão do Brasil, né, no terceiro título num período de 4 anos, né, quase 4 anos, e o título merecido, né, porque o Flamengo era o melhor time do Brasil na época, né, enfim, era muito forte aquele time, né, que mesmo algumas dificuldades ali, problemas, tal, o time sabia se erguer, né, e voltar a mostrar um belo futebol. E assim foi um título merecido do Flamengo, né. O Flamengo de 83, né, o campeão brasileiro de 83, né, o time base era Raul, né, Leandro, Marinho, Figueiredo e Júnior, Vitor, Adílio e Zico, Hélder, Baltazar e Júlio César, né. Esse era o time base de 83. Agora vocês vão ver os gols dessa final e a gente já volta para falar da zebra e da decepção, né, e é isso, roda aí. Ele, um dos Toninhos do Santos, o Toninho Oliveira, ele passou bonito e cruzou. Baltazar, na chance, Júnior! Voltou ainda! Essa barreira de João Paulo e Gilberto. Zico volta na área. Leandro! Primeiro do segundo. Vamos terminar o campeonato com outro gol. Adílio e o gol! Jogo no Maracanã. Flamengo, bicampeão brasileiro de 1982-83. Bom, vocês viram os gols, né, dessa final aí que o Flamengo foi tricampeão, né? Agora vamos falar da surpresa. Vou citar 2 surpresas, né, 2 zebras e 3 decepções. Começando pelas surpresas, começando pelo Atlético do Paraná, né? O Atlético, né, naquela época não era que é o Atlético que nem hoje, né? Que hoje é um time mais estruturado e tal, né? Apesar de estar jogando na segunda divisão atualmente, né? Eu tô gravando esse vídeo em 2025, né? 2025 o Furacão tá jogando a Série B do Brasileiro, né? Enfim. Mas provavelmente pode ser que suba, né, para a primeira divisão, ou talvez não, enfim. Mas enfim, o Atlético de hoje é diferente daquele Atlético, tá? Que era um Atlético mais time de bairro, realmente, né? Era um Atlético mais caseiro, mais ali do estado mesmo, do Paraná e tal. Mas enfim, mas na década de 80 o Furacão montou um time forte ali, competitivo, né? Especialmente em 82, né? E em 83 o time chegou longe no Brasileiro, né? O Atlético avançou nas fases de grupos ali, com uma certa dificuldade, é verdade, né? A primeira e na segunda fase, a terceira fase também foi a mesma coisa, né? O time, acho que se não me engano, dependeu do América do Rio para se classificar, né? Na última fase de grupos ali. E o Atlético tinha um time forte ali, né? Com nomes ali como Roberto Costa, Nivaldo, né? Soter, né? E a dupla de ataque, né? O Assis e o Washington. E se não me engano tinha um capitão, aquele mesmo, né, que foi campeão pelo Guarani, né. Enfim, o Atlético era um time ali forte, tinha suas armas, né.
E mesmo aos trancos e barrancos, o Furacão avançou até as quartas de final. E aí nas quartas o Atlético encarou o São Paulo, né? O poderoso São Paulo, né? De Valdir Pérez, né? De Dario Pereira, Renato Pé Murcho, Careca, enfim, né? Careca que estava no São Paulo, né? Em 83. E o Furacão despachou o favorito, né? Com 2 vitórias, né? No Couto Pereira, vitória 2-1 por Furacão. E no Morumbi, né? Mesmo tudo contra, né? Uma noite meio que chuvosa, né? No Morumbi, o Atlético venceu de novo, 1-0. E avançou para a semifinal, né? E na volta a Curitiba foi uma festa e tanto da torcida do Atlético, né? Pela campanha que o time estava fazendo, por estar entre os 4 melhores ali e tal, né? Enfim, para vocês verem a dimensão, né? Como eu falei no começo, né? O Atlético não tinha se destacado até 83, né? Em campeonatos nacionais. Na semifinal, o Atlético encarou o Flamengo, né? O poderoso Flamengo. No Maracanã, o time perde de 3-0, né? Ou seja, perdeu com um placar que é meio difícil de reverter, né? E na volta em Curitiba, né? No Couto Pereira, 55 mil pessoas, se não me engano, 60, mais ou menos isso, lotaram o Couto Pereira, recorde do estádio até hoje, né? Ou seja, o estádio é do Curitiba, mas o recorde é do rival do Curitiba, o Atlético. Tinha gente de tudo que é tipo de canto do Couto, imagina, até nas partes lá de iluminação do estádio tinha, enfim, tava abarrotado mesmo. E o Atlético, com essa força da torcida, foi com tudo, né? Com 25 minutos já estava 2-0 para o Furacão, acredite. Ou seja, o Atlético estava a 1 gol de classificar para a final. E o Atlético pressionou, mas o Raul, né, que não conseguiu defender os 2 gols, começou a pegar tudo, né? E aí o time não conseguiu mais passar pela defesa do Flamengo, né? O Flamengo viu que não ia conseguir nada e resolveu se fechar ali. E o Flamengo, né? Flamengo não, e o Atlético venceu por 2-0. Ficou a frustração de não conseguir mais um gol, né? Mas ficou marcada a campanha, né? E é isso, né? Agora vamos falar do Goiás, né? Essa outra surpresa que eu falei, né? O Goiás foi a sensação também nesse campeonato, né? Revelou alguns jogadores interessantes ali em 83 e trouxe para esse campeonato o folclórico Dadá Maravilha, sim, ele mesmo, né? Dadá Maravilha que era um andarilho já no futebol naquela época, todo ano estava jogando em trocentos times e tal, né? E em 83 ele foi defender o Goiás, né? E o Goiás tinha ali nomes interessantes ali, né? Tinha o Luvanor, né? Tinha o tal de Cacau, né? Tinha Zé Teodoro na lateral direita, Gilson Jader, zagueiro ali, se não me engano acho que ele estava no Goiás. Enfim, o Goiás tinha um time forte ali, um time interessante até. E o Goiás classificou, foi passando de fase, né? Primeira fase o Goiás classificou ali no grupo que tinha o Palmeiras, né? Acho que classificou em terceiro, se não me engano. Na segunda fase o Goiás caiu num grupo que tinha o Fluminense e mostrou força ali, né? Passou pelo Fluminense ali e tinha outros 2 times que eu não vou lembrar agora, acho que era misto do Mato Grosso e Comercial do Mato Grosso do Sul, né? Enfim, era um grupo tranquilo até, né? Convenhamos. E na última fase um grupo complicado pro Goiás, né? Onde ele encarou Corinthians, Flamengo, que eram os 2 favoritos, né? E o Guarani de Campinas, né? O Goiás despachou o Corinthians, né? Simplesmente, né? E na última rodada o Goiás conseguiu se classificar, né? Batendo o Guarani, né? No brinco de ouro e avançar para as quartas de final. E aí nas quartas o Goiás encarou o Santos, né? O Santos de Serginho e tal, né? No Serra Dourada empate sem gols, né? E no Morumbi, como todos achavam que o Santos ia passar o carro, né? O Goiás deu trabalho de novo, quer dizer, o Goiás buscou 2 vezes o empate, o jogo ficou empatado 2-2, né? O Goiás lutou muito para tentar o terceiro gol ali, mas o Santos soube segurar o resultado da melhor campanha, né? E por causa disso o Santos avançou, né? E o Goiás ficou pelo caminho, né? Mas apesar disso o Goiás teve destaque nesse campeonato, né? Tanto que depois disso o Luvanor, né? Que era um meia ali, né? Ele foi vendido para o futebol da Itália e tal, né? Enfim, o Goiás mostrando suas credenciais no cenário nacional. De surpresas, agora vamos falar das decepções, que são 3, né? E temos que falar logo aqui, porque o vídeo está ficando longo já. Começando pelo Galo, né? Pelo Atlético Mineiro. O Atlético seguia forte, né? Nos anos 80, né? E novamente era favorito e foi confirmando isso nas fases de grupos, né? O time passou fácil na fase de grupos, né? Na primeira fase, passou também sem sustos ali na segunda fase. Mesma coisa ocorreu na terceira fase. E aí nas quartas o Galo encarou o Sport do Recife, né? E foi tranquilo. O time empatou sem gols e goleou em casa 4-1. E aí na semifinal o Atlético encarou o Santos, novamente de Serginho. Nossa, quantas vezes eu citei o Santos aqui, hein?
Enfim, no primeiro jogo o Santos vence 2-1 no Morumbi, né? Bastava então o Atlético ganhar de um gol, que aí classificava, né? Porque tinha a melhor campanha e tal. E no Mineirão lotado, o Atlético não conseguiu passar pela defesa do Santos, né? O Santos neutralizou bem as armas do Atlético e o jogo ficou 0-0, né? A massa atleticana ficou decepcionada, né? Porque esperava que o Atlético ia para a final, fosse para a final e talvez encarasse o Flamengo, né? Poderia ter até a chance de uma revanche contra o Flamengo, né? Em jogos decisivos, enfim. E o Atlético ficou pelo caminho, né? Não conseguiu passar do Santos. Agora falando do Corinthians, como outra decepção, né? O Corinthians estava forte em 83, né? O time havia sido campeão paulista em 82 e seguia forte em 83, né? Tanto que o Corinthians trouxe pro gol, né? O goleiro Leão, né? O polêmico Emerson Leão, né? Um dos maiores ídolos do Palmeiras, né? Veio defender o Corinthians, né? Só que é aquilo, né? O Leão era ao contrário da democracia corintiana, né? Tal. Todo mundo sabe disso, né? Mas apesar disso, ele ficou na dele e tal, enquanto que a galera que defendia a democracia ficou na deles também. E ele foi profissional, né? Defendeu o gol do Corinthians, apesar das polêmicas, né, que tinha, né, fora de campo. Aí, no campeonato, o Corinthians não teve trabalho, né? Assim, na primeira fase o Corinthians avançou sem sustos, inclusive meteu um histórico 10-1 no Tiradentes, né? É até hoje a maior goleada da história do Brasileirão, né? Até hoje ninguém conseguiu bater esse recorde, né? Na segunda fase o Corinthians também passou fácil pelo seu grupo, né? É um grupo ali que tinha acho que o Vasco, o Campo Grande e mais um ali. E aí na última fase, né, onde o Corinthians era favorito, né, no grupo com o Flamengo, né? Porque os outros dois eram Guarani e Goiás. O Corinthians vacilou, né? Quer dizer, tropeçou num jogo ali contra o Goiás, contra o Flamengo, né? Tomou de 5 do Flamengo, né? Enfim. E aí na última rodada, né, até goleou o Flamengo, né? 4-1, mas tinha que torcer por um tropeço do Goiás. Mas o Goiás ganhou o seu jogo e o Corinthians ficou pelo caminho, né? Enfim, a torcida esperava mais desse time, né? Nesse grupo, né, era para ter classificado sem susto, mas o time vacilou, né, em alguns jogos ali, e o Corinthians ficou pelo caminho, né. Mas ao final de 83 o Corinthians acabaria bicampeão paulista, né, ao menos isso amenizou a Fiel. E por fim o São Paulo, né, o São Paulo, outro paulista que eu estou citando, que era forte na época, né, trouxe para aquele ano o Careca, né, que estava no Guarani depois de 5 anos, né, defendendo o Guarani, ele veio para o Morumbi. Acho que foi uma das contratações mais caras, né, da época. E o Careca mostrou seu faro de gols, né, no Morumbi, né. O São Paulo passou sem sustos na primeira fase, mesma coisa na segunda fase. Na terceira o São Paulo deu uma oscilada ali e tal, mas classificou sem problemas também. E o São Paulo jogou nas quartas de final contra o Atlético Paranaense, né? E como eu já falei na parte do Atlético, né? O São Paulo era favorito, mas não confirmou isso, né? Perdeu os dois jogos, né? O 2-1 no Couto Pereira, 1-0 para eles no Morumbi, né? E o São Paulo deu adeus ao sonho do título, né? Enfim, o São Paulo foi outra decepção, né? Pelo time que tinha, né? Poderia ter ido mais longe, mas o time, né, não conseguiu ir longe. E, se não me engano, né, as duas derrotas do São Paulo para o Atlético foram as duas únicas do campeonato. Ou seja, até antes do jogo contra o Atlético, o São Paulo estava favoritaço, invicto e, né, todo mundo apostava no tricolor, mas na hora H o time vacilou, né? Enfim. Agora o vídeo tá longo, né? Vou desligar aqui, né? Espero que tenham gostado. Dê um like, compartilhe o vídeo, comente também, tá? É importante, é isso. Eu vou ficando por aqui e tchau, até a próxima.